Saúde e você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia. O programa Saúde e Você está no ar. E na edição de hoje vamos falar sobre pneumonia. Quais os sinais de alerta dessa doença, muitas vezes silenciosa? E mais, no mês dedicado à saúde do homem, vamos falar sobre disfunção erétil. Um especialista vai nos ajudar a entender sobre esse assunto no quadro Saúde em Dia. E tem mais. Como envelhecer com saúde. A gente preparou uma reportagem que vai dar dicas importantes para você começar a praticar exercício já. Não perde tudo isso e muito mais agora no Saúde e Você. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. E olha só, nesse domingo é comemorado o Dia Mundial da Pneumonia. Sabia que tem uma data para isso? Quais os sinais de alerta para a detecção da doença e como tratar a pneumonia, que costuma ser silenciosa? É o que vamos saber agora. A pneumonia é um problema de saúde tão comum, acomete tantos brasileiros que tem até um dia específico para lembrar do problema e, claro, também falar das prevenções. É o dia 11 de novembro. Por isso a gente veio aqui no consultório do pneumologista, o Dr. Alexandre Araruna, para conversar com a gente sobre o assunto. Dr. Alexandre, muito obrigada pela tua participação. A gente às vezes pensa a pneumonia como advinda só, por exemplo, de uma gripe mal curada, mas a gente estava conversando aqui um pouquinho antes que tem vários causadores desta pneumonia, né? Em linhas gerais, para a gente entender o que é que de fato, que doença é essa que é tão perigosa? De fato, quando a gente sabe que a pneumonia, as pneumonias, na verdade, elas são os agentes infecciosos que mais matam quando a pessoa está internada, e ela não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe, às vezes, nem condição do paciente. Então, daí ela realmente tem que ser eleita para ter muito cuidado, idealmente de forma preventiva. Só para a gente conversar melhor o que significa a pneumonia, é exatamente o acometimento. Imaginemos os dois pulmões, né, uma bucha, digamos, a semelhança de uma bucha de lava-prato que a gente tem em casa, e que o germezinho pode adentrar pela via aérea, pelo menos na maioria das vezes, e adentrando a via aérea, ela vai acometer algumas regiões do pulmão. Daí o nome de pneumonia. Claro que não só é acometer. A gente sabe, primeiramente, antes de adentrar mais detalhes, que germes diversos podem causar esta pneumonia. A exemplo do vírus, as pessoas vão lembrar do Covid, que passou recentemente na nossa história. Quantas vezes aquele germezinho inalava-se, sem a pessoa não saber nem como, nem para onde ele foi, chegava no pulmão e daqui a pouco ele tinha acometido os pulmões, dava pneumonia por vírus, Covid. Mas a pneumonia também pode vir por gripe, é outro vírus também. Mas também, de forma muito importante, nós temos as bactérias, que tem diversas, as que são na comunidade, nas nossas casas e as de dentro do hospital. E a pneumonia também pode ser uma das razões oriundas da bactéria. E temos o fungo, então são os agentes mais comuns. E a depender desta forma de agir dentro do pulmão, e a gente sabe que às vezes, se a gente pegar aquela criancinha pequenininha que acabou de nascer com menos de 2 anos de idade, ou idoso com mais de 60 anos de idade, e ou nesse meio campo aqui, independente da faixa etária, que seja portador de doenças crônicas, vamos lá, pressão alta, diabetes, seja um tabagista, ou usador de cigarro eletrônico, ou pacientes que sejam portadores de doenças crônicas de fígado, de qualquer parte do corpo, também tendem a ter a defesa mais baixa e daí, por consequência, também tem uma pneumonia, digamos, mais agressiva. Então, em modos gerais, é o acometimento do pulmão, a depender do germe a gente sabe que também tem às vezes uma evolução clínica diferente e também, naturalmente, dependendo muito da história, da condição do paciente, que a gente sabe que, de acordo com essas informações,
Thaís, a gente sabe que a doença pode ter diversas formas de evoluir. E aí, como é que a gente faz para se prevenir, então, já que tem múltiplos fatores, né, que acometem esse paciente, vírus, bactéria, enfim. Tem o que a gente pode fazer, então, já que é algo tão perigoso, muitas vezes letal e que a gente quer manter longe da nossa família? Primeiramente, a gente está falando agora, momentaneamente, de uma pneumonia, predominantemente de um órgão chamado pulmão, mas a boa medicina, a boa ciência, ela leva em conta um rol, uma soma de um conjunto. Imagine que para eu ter uma defesa preservada para a pneumonia, eu tenho que ter a minha defesa orgânica em condições boas. E daí umas alimentações saudáveis, a ingesta de água, de suco de chá, atividades físicas, dormir bem, boas coisas na cabeça. Aqui é um bom início da gente subir a nossa defesa. Mas o que é importante também, na ótica da prevenção, é saber quem sou eu. Qual a história das minhas doenças? Aí, às vezes, eu preciso olhar para meu próprio organismo, mas também para meus pais, meus irmãos, minha família, para saber a genética das minhas fragilidades. Digamos que eu seja um asmático. Digamos que eu tenho facilidade para cansar, chiar peito. Talvez eu tenha maior predisposição de adoecer de pneumonia do que uma pessoa que não tem nenhum, digamos assim, uma questão genética. Vamos chamar fácil para todos compreenderem, um defeito de fábrica. Então, é uma boa saída me conhecer. Vai que eu seja um diabético e não esteja compensado. Vai que eu seja um tabagista e acho que não tem nada a ver com as doenças de pulmão, entre elas a pneumonia. Então, me conhecer, saber a história da minha família, comer saudável, conforme eu falei, os 5 dedos, né? E se é o meu caso, por exemplo, a vacina da pneumonia, para alguns casos específicos, não para todo mundo, mas para alguns, digamos, tipos de pessoas, aqueles que são portadores de doenças crônicas, o idoso e a criança, esses a vacina tem maior e melhor cobertura. Então são princípios, né, de entender-se, de como eu posso evitar e, claro, uma vez acometendo, reconhecer facilmente os sinais, as queixas e daí necessariamente procurando um médico para que ele possa então dar os encaminhamentos e o diagnóstico adequado. Então, se essa prevenção ela é múltipla porque as causas são várias, o tratamento também vai ser diferenciado para cada um desses indivíduos, por mais que eles digam todos, não, meu diagnóstico é pneumonia. Exatamente, Thaís. Imagine aqui que o médico, com uma conversa bem assim, alocada com o seu paciente, naturalmente acompanhado de um bom exame físico inicialmente, ele vai entender que pode ser uma pneumonia por um vírus. E aí ele vai entender aquela evolução, vai pedir exames naquela direção e a depender da gravidade maior ou menor, ele interna ou trata em casa. Digamos que por uma conversa bem alocada com o seu médico, após também um correto exame físico, o médico pede os exames coerentes e ele diagnostica a pneumonia por bactéria. De novo, ele vai entender a condição do paciente e nessa condição ele vai tentar encaixar a necessidade. Não, dá para eu tratar com remédio, o senhor vai tomar um comprimido A, B ou C aqui, vai fazer outras medidas e vai para casa tratar em casa. Ou não, o senhor não está bem, é fácil complicar, vai para o hospital e nessa ida para o hospital vou internar, inclusive adequando, conforme você colocou, um antibiótico coerente com a necessidade de uma gravidade maior. Então são condições realmente de forma muito artesanal, porque paciente, cada um tem sua digital e, claro, a sua condição de se interagir com a sua doença. E a partir daí, então, é que o médico, com esse conselho, vai saber conduzir, por exemplo, o diagnóstico específico daquele paciente. E a doença é de fácil transmissão, contaminação? Porque se eu tenho um paciente em casa, alguém precisa cuidar desse paciente. Como é, então, o procedimento, o protocolo para quem tem uma pessoa com pneumonia em casa? E que é temporária, né? Uma fase, muitas vezes. Vamos lembrar que a pneumonia, como acomete pulmão, os sintomas vão ser respiratórios, embora tenha sintomas sistêmicos. Uma queda do estado geral, uma febre, um mal-estar, uma fraqueza, mas também a tosse, a secreção, o catarro com cor, pelo menos na maioria das vezes. E naturalmente, se eu falo em secreção, eu falo em expectoração, eu falo em jogar o germe no ar. Né? E de repente uma pessoa que está ali do nosso lado, que não sabe de nada, ele inala e ele pode ter aquela condição de inalar e evoluir com a pneumonia. Então, uma vez essa pessoa orientada a tratar e vai ficar em casa, claramente quem vai ser o cuidador, quem vai estar mais próximo, idealmente usa máscara, que a nossa população aprendeu com que usa máscara, você impeça, na grande maioria das vezes, o adentrar daqueles germes.
Exemplo, seja o vírus, seja a bactéria, seja o fungo, que vão, por exemplo, ser o fator gerador da pneumonia. Levando-se em conta aqui que o fungo destes aí é o que, via de regra, não é transmissível. Então, como os dois primeiros, o vírus e a bactéria, que por característica são transmissíveis através da tosse, da secreção aí exposta do ar nosso. Verdade, e até esse cuidador também não levar algo a mais, né, para esse paciente, né? Então, realmente, esse EPI é muito importante. E o tratamento, ele é longo prazo, como é? O tratamento, a gente tem uma boa medicina, fala que o tratamento é muito de forma artesanal, normalmente coerente com a condição do paciente. A gente, lá atrás, na medicina de 20, 30 anos atrás, a gente aprendeu que talvez os antibióticos tivessem dias fixos, né, porque era mais fácil lidar com a população e também com a cabeça mediana do médico. Mas hoje a gente aprendeu que também a boa medicina, como ela é artesanal, ela é diferenciada pessoa a pessoa, o tratamento também. De forma com que a condição do paciente vai solicitar mais ou menos medicações, vai solicitar mais ou menos, digamos, tratamentos acessórios para aquele paciente. E, inclusive, com a boa perícia médica, a necessidade de internar, ora no quarto do apartamento, ora, às vezes, inclusive, direto no UTI. Porque há condições diversas e a gente sabe que isso tudo pode ser levado em conta. Mas, na maioria das vezes, é o bom senso olhar artesanalmente paciente a paciente para que ele, então, possa ser submetido ao tratamento adequado. E tem que acompanhar, né, para que esse caso não evolua. Então, esse tratamento é bem individualizado. Porque, inclusive, isso é bom se insistir aqui, que a pneumonia ela é responsável por uma alta mortalidade, né, das doenças infecciosas que internam, né, a primeira que mais mata dos pacientes que internam. E a gente sabe que o atraso no diagnóstico, o atraso da medicação, eu não vou nem falar em erro de medicação, eles são fatores cruciais numa melhora do paciente. E aí a garantia, claro, do nosso bem maior, que é a nossa vida. E agora a gente vai falar de saúde na terceira idade. Como envelhecer bem e por onde começar. Vamos conhecer agora exemplos de quem optou ter uma qualidade de vida. Como? Acompanhe. Depois que Rosinete se aposentou, a rotina dela ficou mais puxada. Agora eu tenho mais tempo. Eu faço tantos cursos. Eu faço um curso de desenho e pintura em Mangabeira, na segunda-feira. Na terça e quinta eu faço dança-terapia no DED. E quarta-feira eu venho para cá. Aí, na quinta-feira eu faço um curso da doutrina espírita, que me dá uma evolução muito boa. Eu estudo, leio, respondo questionário. E faço tudo para ficar bem. Essa também é a realidade de Ivonete. As duas são super ativas. Mas o que mais gosta de fazer durante a semana é a aeróbica dançante. Eu amo isso aqui. Eu só perco se eu estiver de cama ou viajando. A atividade é oferecida gratuitamente no Centro de Referência da Pessoa Idosa, no Altiplano, um serviço da Prefeitura de João Pessoa. O professor Júnior Black adaptou a aeróbica e deixou do jeito que o grupo da terceira idade gosta. A atividade aeróbica dançante ela surgiu em 2018, né, antes da pandemia, onde a gente adapta a dança ao idoso, fazendo com que evite alguns malefícios, como um impacto para reduzir lesões. Muitas vezes o idoso ele já tem uma patologia crônica, então acaba que adaptando a gente evita que possa agravar ou possa surgir outros problemas. O que a gente faz todo dia, como rotina, é bem chato, né? Então, a atividade física se inclui nisso. Mas para que ela seja prazerosa, a gente tem que fazer o que gosta. E aqui começa da música. É do tempo dessas idosas, esse tipo de som. E aí dá mais prazer para se mexer por aqui. Sabemos, né, que as atividades para manter um corpo bem fazer um exercício. Ah, Fabrício, mas eu não gosto de academia. Mas faça uma caminhada, faça alguma coisa, 20 minutos só, não vai atrapalhar a sua vida, né? Faça alguma coisa, porque depende de você. E, principalmente, cuide da sua saúde mental. Por quê? Sem sua saúde mental bem, o seu corpo não funciona. Então você precisa ter uma saúde mental equilibrada. Lê um bom livro, escuta música, se divirta, sorri até das suas burradas.
né? Seja uma pessoa positiva. Com o auxílio dessa e de outras atividades, o grupo tem garantido a saúde do corpo e ajudado a manter a depressão e as crises de ansiedade bem longe. O objetivo do idoso estar ativo, né, é para que ele possa envelhecer ainda mais de forma saudável, sendo autônomo nas suas necessidades e nas suas atividades diárias, né, no dia a dia. Então não tem idade, nunca é tarde para poder iniciar e dar continuidade a um processo de envelhecimento saudável e ativo. Os benefícios você só vai entender daqui a 5, 10 anos, porque você vai perceber se olhando no espelho, se sentindo mais jovem, mais saudável. Então tudo é um processo. Você faz, é como se fosse uma poupança, né? Você deposita qualidade de vida para lá na frente viver mais. Fica a dica. E agora a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. Saúde e você.